Olá, turma. Aqui é professor Dario Vedana, aqui da Belas Artes. Vou falar para vocês sobre a preparação aí do ENAD, com foco em jornalismo econômico. É uma alegria grande estar aqui com vocês para abordar esse tema e ajudá-los aí nessa preparação. Uma primeira sugestão, orientação que eu trago para você é que a prova do ENAD, pelo tudo que a gente veio analisando, aí as últimas provas, ela tem trabalhado muito a questão da interpretação. Então, muita atenção aos textos, muita atenção ao que está sendo colocado, ao que está sendo proposto, né, especialmente na parte de economia, né, então, muito está sendo trabalhado de forma contextual. Então, entender os cenários, entender o que está acontecendo, e esse conteúdo que a gente traz para você nesse primeiro vídeo sobre economia, né, então a gente vai trazer aí alguns conceitos da economia, macro e microeconomia e regimes políticos e sistemas econômicos. Então, eu vou iniciar aqui meu compartilhamento. Primeiro conceito de economia, né, a gente ter a clareza de que a economia ela é o estudo de como que as sociedades têm utilizado os recursos escassos, né, para produzir bens e serviços que possuam um valor aí para distribuir entre os indivíduos. Então, toda a preocupação da economia é com os recursos que estão disponíveis e como é administrado esses recursos do ponto de vista macro, que é as questões mais globais, e do ponto de vista micro, que aí é o indivíduo. Conceito principal de macroeconomia, né, vai envolver aí todo o desempenho global de uma economia mundial, da economia como um todo, né? No fundo é como que as nações, os países, eles lidam com a escassez, lidam com os recursos que estão disponíveis em diversos aspectos, né? Recursos naturais, recursos materiais, recursos humanos, né? Todos os recursos que estão presentes, toda a cadeia produtiva de um país, e como que elas alocam, né, esses recursos dentro da nação, né? Então, você vai ver que na macroeconomia a gente trabalha a formulação de políticas públicas que tem o objetivo sempre de mensurar a economia do ponto de vista do PIB, do Produto Interno Bruto, o quanto que foi produzido em um país, a questão do desemprego, quanto está sendo gerado de emprego, de empregabilidade para uma nação, as mudanças que estão em jogo com relação ao dinheiro, à moeda, né? A gestão aí da moeda, e também da taxa de juros, que são formas de regulações dos governos e normalmente feitas pelos bancos centrais de cada país. Também implica nos gastos que o governo tem, né, para alocar os recursos, sejam seus gastos públicos de manutenção, né, do executivo, do governo, como também gastos com a população, né, com melhorias, com infraestrutura. E sempre vai ter a preocupação aí da política orçamental, né, que também é chamada de política fiscal, que é o orçamento que o país tem a partir dos gastos públicos, né? E aí todo o crescimento econômico. Então, a macroeconomia está preocupada em propiciar esse crescimento econômico. Por isso, os principais elementos, quando você for ver, de macroeconomia, está ligado ao PIB, está ligado ao nível geral de preços, que é o controle da inflação, a taxa de câmbio, entre outros. Quando a gente vai para o conceito da microeconomia, nós estamos falando da tomada de decisão individual. A gente está falando do consumidor, a gente está falando das famílias, a gente está falando das empresas de um determinado setor, por exemplo. Então, entender como que se dá esse comportamento. E, obviamente, as questões macroeconômicas, elas influenciam o microeconômico, né? Então, aqui você vai ver o estudo do monopólio de empresas, né? Empresas que dominam um determinado setor, o papel do comércio internacional em geral, o papel das finanças, né? As finanças empresariais, as finanças pessoais, entre outros assuntos vitais aí para os seres humanos, né? Você vai ver com os conceitos aqui como sempre a oferta, né? A demanda de um determinado produto, de uma determinado serviço, a geração dos preços, né? Então, aqui é onde os preços são gerados, né? Porque a gente está falando da microeconomia, das empresas, né, gerando aí valor. A produção das empresas e os próprios mercados competitivos em que uma empresa compete com a outra. Então, esses conceitos, eles são chave para que a gente comece a entrar mais no mundo aí da economia.
Normalmente, os regimes políticos, eles determinam, né, de alguma forma, quais serão os sistemas econômicos de cada país, de acordo com a questão política. Então, a gente tem algumas ideologias, né, que aí também tem adaptações dessas ideologias, mas a questão aí mais de origem, né, seminal, então você tem o comunismo, né, no comunismo você vai ter uma economia fechada, né? Uma economia que ela é totalmente planejada e controlada pelo governo, visando aí a coletivização dos meios de produção, né? Então, não tem necessariamente as empresas privadas, mas são muitas empresas estatais que detêm o poder e a oferta de empregos e até o controle aí dos indivíduos. Já no socialismo, você vai ter uma forte presença do Estado na economia. Então, é o Estado que está muito forte, muito presente nos meios de produção, que até você tem empresas privadas, né, que coexistem aí com empresas estatais, mas há um controle muito grande do governo com relação a isso, né, por meio de tributos, por meio de controle mesmo do que deve ser produzido, né? E ele é compatível aí com o sistema político democrático, né? Já você vai ter o liberalismo do estado de bem-estar social, que é o welfare state, né? No qual os indivíduos ainda pagam um valor até elevado de imposto, mas eles têm o governo muito presente em diversos setores, né? Como saúde, educação, né? Especialmente. Normalmente é um governo grande, né? Então são países grandes, a gente vai ver na sequência alguns exemplos. E você tem grandes programas sociais e uma garantia de bem-estar geral, né? Em saúde, segurança, né? Educação. Já o liberalismo clássico é um sistema de livre mercado, mas para governos pequenos, né? Para países menores, né? O Estado ele sempre vai intervir de acordo com quando houver uma questão ética. Então, normalmente essa é a preocupação. Há uma liberdade, né, das empresas trabalharem, mas o Estado sempre vai estar presente para regulações do ponto de vista de questões éticas mesmo, de questões mais voltadas aí para manter a lei, manter a organização. Isso quando for desejo aí do governo. Já o liberalismo conservador, ele vai pregar o Estado mínimo, né, que é o Estado influenciando o mínimo possível a vida dos cidadãos, o mínimo possível a vida das empresas. Então, o Estado mínimo ele vai pregar influência do governo, né? O governo tem a gestão militar, o governo se preocupa, né, com a questão militar, com a questão de saúde, né, a militar para gerar segurança para a população, a saúde, né, para os índices básicos aí, e a educação, né? Então, todos os outros setores, eles têm uma liberdade, não são necessariamente estatais, eles são mais livres para atuação. Esse já é o liberalismo conservador. E aí, todas as políticas sociais, elas não vão ficar a cargo do governo, mas elas vão ficar a cargo de um setor privado que tem um incentivo do governo, né? Abatimento de impostos, entre outros incentivos que possa contribuir para essa busca de bem-estar. O outro modelo é um conservantismo monárquico, né? Então, é um sistema que ele envolve o privilégio do nascimento. Então, famílias, né, que tiveram sangue real, elas cuidam, elas são responsáveis pela gestão da nação. Você até tem um primeiro-ministro, um ministro do Estado que é o executivo, que é quem realiza e toma as ações, mas tem toda a questão do controle aí da monarquia, né, de um rei, uma rainha, que no fundo, também tem um protecionismo muito forte para que o Estado seja forte, né, e haja uma valorização interna da produção. A outra ideologia aqui seria o fascismo, né, que seria, então, uma economia que ela é baseada com foco nos propósitos militares. Então, toda a economia gira em torno do propósito militar.
e sempre está associada a grandes capitais, grandes estados, né, que normalmente detêm aí o poder. Alguns exemplos de como que essas ideologias se aplicam, né, nos sistemas econômicos modernos atualmente, né? Então, um desses sistemas é a questão da social-democracia, que foi o que eu falei do welfare state, né? O estado de bem-estar social. Você vai ver isso, que há uma carga tributária alta do ponto de vista do indivíduo, né? Ele paga um imposto alto em países como França, Alemanha, né, Holanda, mas eles veem ali uma forte exercício do Estado do ponto de vista de educação, do ponto de vista de controle da segurança, do ponto de vista de controle da saúde, né? Então, é o Estado super presente nesses setores, gerando aí a busca por esse bem-estar social. Aí você tem economias que deixaram de ser socialistas e a China, né, que é socialista no sentido do seu regime político, mas é uma economia aberta para atuação capitalista, até para a produção, né? Muitas fábricas, muitas marcas, muitas empresas possuem fábricas instaladas, né, na própria China. Então, são ex-economias socialistas nesse sentido. Você tem Rússia, você tem Polônia, né? E você tem alguns países aí que seriam os países em desenvolvimento, né? Então, talvez você até teria um movimento aí do BRICS, né? Que você teria Brasil, Rússia, Índia e China nesse sentido, mas aqui, especificamente, países em desenvolvimento são países que já foram subdesenvolvidos, né? No passado já tiveram mas são grandes países, né? Tem populações grandiosas aí, como você vê, por exemplo, Brasil, Índia e Indonésia. Já o modelo americano ainda é o liberalismo, né? Então, realmente você vai ver Estados Unidos, Austrália, o governo não interfere muito, a saúde, por exemplo, ela é muito mais privada, né? Não há uma saúde com acesso a toda a população, então você tem uma pouca influência do governo nessas áreas. E um outro modelo também é o próprio Canadá, que também se encaixa aí no liberalismo. Já o neoliberalismo, né, já vai pregar uma mínima interferência do Estado em si. Você vai ver isso muito presente no modelo japonês e também nos modelos aí dos países como Taiwan e Singapura, né, que estão, né, no território chinês, mas têm um regime político diferente, né, um regime político no qual você tem ali o presidente, você tem a presença aí não, você não vai ter a presença das ideologias socialistas, mas você vai ter o mercado aberto, né, para atuação aí das empresas, não necessariamente estatais, mas você vai ter aí uma baixa interferência do governo nas decisões aí das empresas, mesmo questões tributárias, né, tudo acaba sendo diferente nesse sentido. Bom, então esses são os primeiros aspectos aí importantes para começar a pensar, né, mais para dar uma base, né, do que pode acontecer aí na prova do ENAD, que talvez seja importante ter esses conceitos bases para começar a ver o que pode surgir dentro da prova e você conseguir responder, né, analisando aí, tendo como pano de fundo esses principais conceitos da economia. Obrigado.